Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje vamos estar falando dos métodos de irrigação classificados em dois grandes grupos, são os superficiais e sob pressão. Nos superficiais a gente tem o sistema por sulcos, inundação e faixa. E sob pressão, sistema de aspersão e localizada. A disciplina de irrigação e drenagem, o trabalho foi composto por mim, Felipe Góes Albertini, a minha colega Camila Schneider, e a nossa professora é a doutora Alessandra Condição de Oliveira. Vamos falar agora de definição de irrigação. Pode dar uma definição para a gente começar a falar, uma introdução. Ela é definida como as formas e as técnicas como que a gente utiliza para aplicar a água de forma artificial nas plantas, entendeu? Para que a gente vai aplicar essa água nas plantas? A gente vai procurar satisfazer as necessidades hídricas dessa planta, visando o quê? Levar essa planta o mais próximo do seu potencial produtivo. Então, essa definição, ela engloba todas as formas de irrigar uma planta, né? Então, aqui, ó, o uso da irrigação. Um fato que a gente sabe é que ela está presente no nosso dia a dia desde os primórdios da humanidade, desde a pré-história. O homem via desviando rios, fazendo canais, inundando certas áreas, do tempo do Egito, da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates eram áreas todas irrigadas. Então, eles já utilizavam essas técnicas. Então, e o uso dessa técnica permitiu o homem também parar de ser nômade, ficar mudando, buscando recursos e se fixar nos locais, né? E povoar regiões que ainda não eram habitadas, como zonas áridas, por exemplo, que tinha sazonalidade de clima, períodos chuvosos e períodos de seca. Aqui a figura vai exemplificar a situação pluviométrica mensal de 3 cidades brasileiras. Então, o que acontece? Aqui temos Campinas, a região sudeste, Goiânia, na região centro-oeste, e Petrolina, na região nordeste, Pernambuco, né? Então, aqui a região, as médias mensais, a gente pode observar que Campinas, até o período de março, todas as 3 capitais teve bons índices mensais, né, ali. Campinas se aproximando dos quase 250 milímetros, Goiânia passando de 250 milímetros mensais, Petrolina chegando quase a 180 milímetros mensais. Então, o que a gente pode notar aqui? Que ao longo dos anos, ali nos meses de junho a agosto, aqueles 3 meses ali, em todas as 3 cidades, o regime hídrico caiu muito. Por exemplo, em agosto, Pernambuco não teve nada. Então, qual que é a importância da irrigação? Nesses momentos aí, nesse período do meio do ano, que a gente fala entre safra, alguns locais não chovem, né? Então, a importância da irrigação, o produtor ele utiliza a irrigação, os produtores que têm, logicamente, que têm um sistema de irrigação, para produzir mais uma safra, entre safra. Então, o produtor de soja, vamos dar um exemplo, ele produz soja, milho. No caso, se ele tiver a sistema de irrigação, ele pode fazer soja, milho e feijão. Ele adiciona mais uma safra e mais uma renda extra no seu capital. Travou. Então, aqui, ó, importância da irrigação também, a garantia de produção com relação às necessidades hídricas, né? E redução dos riscos de quebra de safra por seca. Então, o que acontece? Ele tem a garantia que vai suprir a necessidade hídrica da planta e também vai reduzir a quebra por déficit hídrico, entendeu? Aqueles períodos dentro da safra, onde está chovendo, tem algumas semanas cruciais para a cultura, onde já está enchendo o grão, onde o fruto, se for uma região de frutas, estão se desenvolvendo o fruto, né? Então, é onde precisa de muita água para poder encher o grão, para poder formar o fruto. Então, o que acontece? Aqui um exemplo é a variação da produção de milho. Milho é uma cultura que responde muito à água, e muito eficiente também no uso da água. Então, você pode ver que as áreas não variou muito, foi de 232 até 353, mais ou menos. Mas você vê que a produção variou muito em toneladas. Ó. No ano de 2001, a gente teve 830,2 toneladas, mas também teve anos como o ano de 2006, que foi 563,6, entendeu? Então, olha a sazonalidade, as áreas mudou pouca em tamanho,
mas e como só em questão de água, como afetou a produção? Teve uma produção em 2008 de 960,1, entendeu? Então o milho, ele responde muito ao uso da água e precisa muito do uso de água para encher os seus grãos. E nesse período de seca, ele pode ter uma queda de produção. Então, importância da irrigação. Aumenta a produtividade das culturas, né? Ela vai ter mais... Não adianta a gente ter todo um sistema, um bom fertilizante, uma boa semente, uma boa muda se faltar água. Se faltar água, falta tudo. A planta não consegue completar seu ciclo e se desenvolver. Aqui a figura vai mostrar produtividades médias brasileiras, né? Comparado com produtividade de sequeiros. Então, de culturas, comparar o sequeiro com o irrigado. A gente pode ver aqui algumas culturas aqui, como o milho, como eu estava falando no exemplo anterior. Na média Brasil, sequeiro, ele produz nem 4 mil quilos na média. E com irrigação, passa de 5.500. Aqui, ó, outro exemplo, o algodão, cultura muito lucrativa, que o investimento é muito alto. O algodão, sem irrigação, produz 3.500 quilos. Com a irrigação, 5.000 quilos. Então, a irrigação, a gente pode ver através dessas culturas que ela se paga, é um investimento que tem que ser bem projetado, bem implantado no campo, mas a gente vê que é um investimento que se paga, talvez em médio prazo, por exemplo, dependendo da cultura que você tem ali implantado, né, o retorno que ela te dá. Também, vamos falar aqui, a melhoria da qualidade do produto final que vai chegar ao consumidor, né? O que acontece? A gente tem uma fruta, você consegue aplicar o fertilizante com uma irrigação, por exemplo, localizada, você consegue fazer uma fertirrigação, você consegue fazer uma quimicação também, você consegue proteger aquela planta, fornecer o nutriente no momento correto, e ela vai ter um tamanho, uma aparência muito boa, isso aí contribui muito no mercado. Ninguém vai no mercado, vai comprar uma fruta, um legume feio, né? Vai querer um produto, o olhar, a estética chama muita atenção, e vende produto muito fácil, uma coisa bonita, com certeza chama a atenção do consumidor. Aumenta o número de safras agrícolas, então, como eu falei, naquele período de entre safra, onde não tem a produção, com a irrigação a gente consegue fazer, naqueles 3 meses ali, 3 a 4 meses, onde o regime hídrico é muito baixo, a gente consegue colocar mais uma safra, o produtor fazendo 3 safras e aumentando o seu índice de lucratividade, né, com a sua área, entendeu? E também criação e aumento na oferta de emprego. Ele vai estar produzindo mais, vai estar contratando gente, vai estar gerando emprego, distribuindo renda, entendeu? Então, não é só vantagem para o produtor, vantagem para a população também, como os trabalhadores que vai trabalhar naquela área, entendeu? Então, se o produtor vai produzir, vai ter que precisar de mão de obra para trabalhar ali dentro do dia a dia da propriedade. Então, a figura aqui, ela apresenta o resultado de 4 estudos, foi feito por França, que estimou o emprego gerado na agricultura irrigada no semiárido do Brasil, um lugar muito forte de produção de frutas, né? Então, os empregos gerados, ó, são 4 estudos diferentes, então, o estudo 4, ele gerou empregos, 2 empregos no total, e o estudo 3, 0,9 empregos no total, estudo 2, 2, estudo 1, 0,75. Isso aí contando empregos diretos e indiretos, né? Então, assim, não é só o emprego na propriedade, os empregos também de, assim, pessoas que trabalham em supermercado, que buscam as frutas, que estão ligadas ali à atividade, né? Então, aqui, ó, importância, redução da mecanização. Então, por exemplo, o produtor, deu um exemplo ali, aplicação de quimicação. O produtor não vai precisar entrar na propriedade para fazer aplicação de insumo, de herbicida. Ele pode veicular pela irrigação. Ele vai ter uma economia daquele operacional, não vai precisar fazer. E também outras oportunidades econômicas aí. Produtores que têm uma represa, um dique na sua propriedade, ele pode utilizar a produção de peixes, fazer uma piscicultura, tanques, abrir para recreação para pessoas visitar, no dia a dia. Então, ele tem uma gama de oportunidades também de trabalhar e gerar fonte de renda, né? Então, falar um pouco da irrigação no Brasil. O Brasil, ele tem uma superfície territorial, contando florestas, cidades, parte pecuária, tudo. 851 milhões de hectares. É um país de dimensão continental, né? Como a gente sabe. O país, ele utiliza para a agricultura, no ano de 2006, como está vendo no slide aqui,
333 milhões de hectares, sendo que 60 milhões estavam ocupados para lavoura, 160 com pastagem e 100 milhões de matos e floresta. Então, segundo a Conab, no ano de 2015, o país produziu em safra de grãos 193,6 toneladas de grãos. Então, o Brasil hoje é o maior produtor atualmente de soja do mundo, maior produtor de algodão, então é um celeiro do mundo, né? Evidenciando o lugar de expressão que o país tem no cenário global como fornecedor de alimentos, né? Então, lançada pela Agência Nacional de Águas, que é um dado desde o ano de 2009, mostrava que o país tinha cerca de 4,6 milhões de hectares irrigados em 2009. Então, o que acontece? Aí, de 60,6, a gente tem aproximadamente aí 4,6 milhões. Então, a gente tem está crescendo muito a irrigação, principalmente no Centro-Oeste, por pivô. Então, a gente tem muito cenário para a gente crescer para frente e para a gente aumentar a nossa área de irrigação. Entendeu? O Brasil é um país muito rico em água, então a gente não sofre com estabelamento de água por enquanto, pode vir a sofrer com algumas leis, mudanças, ou com a PEC, alguma mudança constitucional, né? Estimou que em 2014 esse número chegasse a 5,2 milhões de hectares, que corresponde a 8,6 da área agrícola explorada no ano de 2006, então é muito pouco, dá para aumentar muito mais e está aumentando, e se o governo continuar com os incentivos, aí o produtor vai aumentar as áreas irrigadas, porque tá tendo em alguns lugares problemas com chuvas em alguns períodos, né? Tá aqui, ó, irrigação no Brasil. Vamos separar e vamos olhar por região, como que está distribuída. A figura aqui vai mostrar em cada região geoeconômica do Brasil, né? No norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, a área total irrigada e quais os métodos que estão utilizando, né? Os dados são fornecidos por CRISPR, né? No norte, a gente tem o maior termo de irrigação ali, por enquanto, está sendo superfície, é o mais utilizado por enquanto. No Nordeste, por enquanto, também está o superfície ligado para a aspersão convencional. Aspersão, ali tem muita questão de utilização de aspersão convencional, né? E também um pouco de localizada, um lugar muito forte da produção de frutas, manga, laranja, morango, ali, uma bacia de São Francisco é muito forte em produção. Então, o Sudeste, como um todo, o que está ali evidenciando localizada no Sudeste, está predominando, seguido por aspersão convencional e a de superfície. Já no Sul tem aquela inversão, o Sul é muito produtor de arroz, utiliza muito por inundação, o sistema de superfície, né, é muito predominante no Sul e tem uma disparidade muito grande com os outros sistemas, como a aspersão convencional e o pivô central. No Sul é muita irrigação por superfície, porque é um método, eu vou falar mais para frente, é um método mais barato, mais simples do produtor trabalhar, então ele é um produtor e ele utiliza muito. Centro-Oeste, a gente pode ver ali que o pivô, ele se destaca. O pivô central tem um papel fundamental. O pivô aqui nas nossas regiões, a gente vê muito pivô no Centro-Oeste. Seguido como uma superfície e, por último, a aspersão convencional. Entendeu? Então, aqui também temos lugares que utilizam sistema por inundação para cultivo de arroz em tabuleiro, né? Agora a gente vai falar dos métodos de irrigação. Aspersão, então a água ela é aplicada sobre as folhas das plantas, acima do solo, na forma simulando a chuva, na forma de gotas mesmo, simulação de chuva. Na de superfície, a gente utiliza a superfície do solo para veicular a água. Então a gente faz a inundação de forma total ou parcial, entendeu? Então a aplicação em cima do solo, faz a inundação do local, pode ser parcial ou pode ser total. E ela vai se deslocar ali, não por pressão exercida pelo sistema, por tubulações, não. É pela ação da gravidade mesmo, que ela vai fazer aquilo ali. Então, a localizada também, método mais eficiente que a gente tem hoje, 85% a 95% de eficiência de irrigação. Então, a aplicação da água é realizada numa área limitada do solo, como fosse o gotejamento, o bulbo, que a gente viu nas aulas com a professora. Então, preferencialmente, dentro da área sombreada das copas das plantas. Por quê? Para não perder por evaporação, porque em alguns lugares é muito quente, a gente vai estar falando mais para frente sobre isso daí. Aí eu coloquei aí 3 fotos aí para a gente poder olhar, sistema de aspersão, superfície, no sistema em sulcos, né, e a localizada.
Então, aqui, ó, irrigação por superfície. Coloquei aqui, por sulcos e inundação total. Ele é um cultivo de arroz, né? O que ela quer? Ela tem como principal característica distribuir a água ali na área irrigada sobre a superfície do solo. Por isso que o escoamento é feito por ação da gravidade, como eu falei antes, não tem pressão exercida por uma bomba, por exemplo, não tem. Permitido que um escoamento contínuo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, assim como os outros sistemas de aspersão, de gotejamento, fazer o dimensionamento correto, pegar dado da cultura, o tipo do solo, a evapotranspiração ali do local, a VIB do solo, ver a taxa de filtração certinho dos nossos solos, para a gente não cometer erro nesse projeto. Por quê? A gente pode acontecer o quê? De causar erosão nessa área, e solo demora milhares de anos para se formar. A gente não pode perder solo por um erro de dimensionamento, um erro de cálculo, entendeu? A gente não pode fazer isso. Então, o que acontece? Essa condição aqui, ela é preparada o quê? Pela sistematização do terreno, que é o preparo do solo, com o trator, deixando o terreno uniforme, e esses sistemas em geral são de menor, como eu falei, menor custo produtor. Então, lá no sul, o produtor, ele opta por esse sistema porque ele tem um menor custo, ele não tem toda aquela demanda, ele tem, pode ser um limitante ou pode ser um ponto positivo. Se o produtor tiver muita água no local, é um ponto, não é um problema, mas em alguns locais a água não é tão, assim, à vontade como é aí. Aí um sistema que precisa de muita água, você tem que inundar. Pode ser um pedaço de 1 metro quadrado, como pode ser um pedaço de 5 hectares, áreas grandes, entendeu? E tem um menor custo, como eu falei, por unidade de área, né? A taxa de escoamento depende, né? Ela tem diferença, vai variar da dependência quantitativa entre a vazão, que vai entrar no sistema, e a infiltração que vai acumular no solo. Aí vai variar o tipo de solo, todos esses dados através de cálculos, né? E outro fator que afeta o escoamento ali na superficial estão a declividade do terreno, da parcela, e a rugosidade daquele terreno também. Pode passar. A irrigação por sulcos, como a gente pode ver ali, ó, nos lugares, ela não inunda parcialmente, ela vai acompanhando, a cultura fica em cima ali da linha, ela vai ter o sulco embaixo, e temporário. Então, por condição da água na superfície do solo, através de pequenos sulcos, né, que vai criando a fileira da cultura, e a água vai entrando ali no sistema, infiltrando ao longo do suco, desde que seja suficiente para armazenar toda a água ali, o tanto de água que ele vai necessitar no perfil do solo. Sistemas de irrigação pelo suco, né? Sistema de irrigação por sucos retilíneos e gradiente, sistema de irrigação por sucos retilíneos em nível, sistema de sucos com gradiente em contorno. Então, essas áreas aqui em contorno, uma área normalmente que apresenta uma declividade, uma pequena declividade, esse sistema não pode ter uma declividade acentuada, né? E sistema de suco com corrugação, terreno mais, tem uma rugosidade no terreno. O sistema de sucos ali por gradiente em contorno, ele foi uma solução muito bacana, porque ele possibilitou fazer esse sistema em locais que tinham um pequeno desnível. Então, a declividade ela tem que ser inferior no sistema por suco por 2%. Entendeu? Tem que ser 2% de declividade a menos. Não pode ser mais de 2%. Pode passar mais um. Aqui é o sistema de inundação, né? A limitação que é um uso muito, muito alto de água. A gente pode observar a parcela, vai ser inundação parcial no sulco, né? No sistema por irrigação por inundação, você vai inundar toda a área. Então, o consumo de água é maior ainda. Tabuleiros, que são áreas planas, ou quase planas, é muito pequena, e pode variar, como eu falei antes, 1 metro quadrado até 5, 10, 20 hectares, usado principalmente que a gente vê muito no sul, irrigação de arroz, muito utilizado, e também algumas frutíferas, né?
em solos, os solos têm que ter um certo solo de médio até argiloso, no formato retangular em contorno. Se tratar de tabuleiro em contorno, em uma área que tem uma pequena declividade, eles fazem esse contorno acompanhando o terreno para poder possibilitar a inundação. Então, tem o tabuleiro de forma retangular para áreas planas e para áreas que apresentam uma pequena declividade, um tabuleiro em contorno. Aqui, ó, irrigação por faixas. A declividade tem que ser abaixo de 1%. Então, ela consiste na emissão total ali, agora aquela uma faixa da outra, né? Tem que aplicar a quantidade por um tempo suficiente, aplicar a quantidade necessária para a irrigação daquela cultura. Então, as faixas podem ser construídas em nível, os diques, né? E a declividade transversal, ela não pode declivitar nenhum declividade transversal nesse sistema. Então, as faixas são semelhantes aos tabuleiros por inundação também. E tem a necessidade de manter uma lâmina de água sobre a superfície do solo. Aqui só para me citar aqui eu não falei das vantagens e desvantagens desse sistema de irrigação por superfície. Então, como eu falei, ele tem um custo fixo operacional pequeno, não tem um custo operacional muito grande. Ele requer equipamentos bem simples, já que não requer tudo aquela painel de controle, conjunto motobomba, tubulação, linha principal, linha lateral, linha derivada, linha secundária, não vai ter esse problema. Então, menor consumo de energia comparado aos outros sistemas, né, já que não tem esses equipamentos, né? Não interfere nos tratos culturais ali também, e permite também a utilização de sólidos em suspensão, sem problema nenhum, já que não interfere ali nela. Desvantagem, depende das condições topográficas. Se você tiver um terreno um relevo muito com declive, ou com muito aclive, você não vai poder trabalhar esse sistema. A sua topografia não vai permitir. Então, requer sistematização, um bom preparo do terreno, né? O dimensionamento para isso tem que ter os ensaios de campo, né? Fazer os ensaios, como a infiltração de solo, pegar a VIB, todos os dados, certo? Para a gente fazer um bom projeto, um bom dimensionamento, para evitar erros futuros e alguns problemas. O manejo da irrigação, ele é mais complexo nesse sistema, requer frequente reavaliações do sistema ao longo do tempo, para a gente ter um bom desempenho. Se ele for mal planejado e mal manejado, pode apresentar uma deficiência da distribuição de água, ter a água no volume certo, ou alguns pedaços mais ali. Agora vamos falar da irrigação localizada. A irrigação localizada, como a gente fala, é um método mais eficiente que a gente tem hoje no mercado. A eficiência dela é de 85% até 95%, é um método excelente de a gente trabalhar. Então, o que acontece? Ela pega uma fração de área cultivada, pequena fração, não vai irrigar todo o terreno, toda a área, sim, só uma parcela que vai receber o volume de água, diferente do sistema de superfície ali, como a gente viu. Então, é uma alta frequência de irrigações durante o dia, porém com baixo volume de água aplicado. Então, você vai irrigar mais vezes, não vai colocar toda a água de uma vez, vai colocar a água com alta frequência de irrigação e baixo volume de água ali, mantendo o solo na região do sistema radicular da planta sempre úmido, formando, no caso, um bulbo, se for o gotejamento, né? Então, em cultivos perenes, como a gente até coloquei aqui para a gente poder ver, a área máxima molhada não deve superar 60% da área total cultivada, enquanto a área mínima molhada deve ser aproximadamente 20% nas regiões de clima úmido. Se for de região de clima seco, tem que ser 30% de clima árido ou semiárido, né? No caso nosso, se fosse o Brasil do Nordeste, por exemplo, né? A principal diferença do sistema localizado e do sistema de irrigação é que no principal balanço de evapotranspiração, a água aplicada é mantida num período compreendido de 24 até 72 horas, né?
Aqui eu coloquei sistema de gotejamento e microaspersão, para a gente poder ver a formação da gota, e também o microaspersor. Já o sistema aqui, falando propriamente do sistema, microaspersão aqui, ó. Os microaspersores estão normalmente embaixo das frutíferas, como a gente vê aqui embaixo da copa, estão sobre um estaque, um suporte que segura o microaspersor, ela é cravada no solo e conectada a uma tubulação, tipo uns microtubos que a gente tem no gotejamento, que liga até a linha lateral. Esses microtubos têm um som formado por material de polietileno e tem de 3 a 5 milímetros de diâmetro. É um tubo bem fino, né? Então, aí nesse próprio sistema de microtubo, tem ali a perda da pressão, ali pela perda de carga ali para entrar ali, é um tubo de comprimento considerável um pouco, e tem a irrigação de forma constante, né? Também a gente tem também microaspersores e autocompensados, que compensam para não dar essa variação de pressão, consequentemente afetando a vazão, né? A variação da vazão também, né? Sistemas de microaspersão surgiram como uma alternativa, né? Ao de gotejamento. Então, o objetivo dele é aumentar a área molhada. O gotejador faz o bulbo, né, como a gente sabe, mas o sistema de microaspersão é como se fosse um aspersor, só que micro. Ele vai irrigar um raio de 1 a 3 metros quadrados, como a gente vai ver nos slides para frente, um raio bem maior. Então, ele abrange uma área maior, ele irriga uma área maior do que um gotejador. Então o sistema tem locais que o clima é muito quente e o solo percola ou evapora muito rápido, for um solo mais arenoso, a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher o método. Talvez você vai colocar um gotejador ali, não vai dar certo, porque evapora muito rápido a água, e a vazão deles é menor. Talvez você tenha que usar um sistema de microaspersão, por exemplo, para você cobrir uma área maior jogando com a água, e a vazão deles é maior. Os sistemas que utilizam emissores ali autocompensados, tanto na microaspersão como no gotejamento, tem um aumento do custo de energia. Nada disso aí tem um custo de energia, então isso aí onera também. O consumo de energia também é um pouco maior, né? Então, aqui, eu coloquei aqui, ó, possuem um raio, como eu falei antes, de 1 a 3 metros, né? E trabalham com pressões que variam de 10 a 20 mMCA, que é o metro de coluna de água. Então, são utilizados com maior frequência na irrigação de frutíferas, como fruticultura, ali ficando abaixo da copa, e o diâmetro do bocal do emissor é menos suscetível ao entupimento, que é uma desvantagem. O gotejador, ele entope, tem que ter um bom sistema de filtragem, para não correr problema de entupimento. Também, o gotejador também tem problema de rompimento de tubulação, como a gente vai ver mais para frente, devido ao seu diâmetro maior que dos gotejadores. Então, ele é menos, ele exige menos, entendeu? O gotejador é muito mais exigente na parte de filtração, porque ele entope mais fácil. E por isso, em alguns locais, trabalhar com também um gotejador autocompensado, para também estar evitando isso aí, ou autolimpantes, né? Aqui tem um microaspersor, coloquei a foto em funcionamento, né, para a gente poder ver. E também tem ali, ó, um zoom ali na bailarina. A água bate ali e ela é dispersada. Ali eu também coloquei uma foto, um raio de alcance, para vocês verem, ó. Então ali, como falei, varia de 1 a 3 metros, né? Então, coloquei a foto aí para a gente poder dar uma noção de onde a água está jogando ali. Então, ele abrange, porém, isso aí também tem um problema. Tem maior incidência de plantas daninhas. Está irrigando uma área maior, vai aparecer mais plantas daninhas, né? Os difusores. Diferentemente do microaspersor, que tem um movimento de 360 graus, os difusores aqui vai ter um movimento de 180 graus. Porém, ele não tem esse movimento giratório, como eu falei, de 360 graus do microaspersor, né? Porém, a necessidade de manutenção dela é bem menor no campo. São conectados também a microtubos, como o microaspersor de polietileno, e pode possuir também um sistema autocompensante também, para não ter variação de pressão, de vazão ali de água, ali, sempre mandando um volume constante para a planta, né, de água. A difusão de funcionamento, né, a gente pode ver. Aqui vamos falar dos sprays microjet, né. Os spray microjet, ele pulveriza a água em gotas mais finas que os difusores, né, formando gotículas bastante finas, né. Além de realizar o molhamento, também proporciona umidificação do ar, principalmente se ele for utilizado em estufas, né? E a redução da temperatura. Também possui movimento, também só de, não possui movimento de 360 graus. Ele é setorial, né? Não dá a volta. Ele pega só uma faixa de 180, não dá um círculo. É muito similar ao difusor, né? E aplica uma água também
em baixas vazões, né? Gotas pequenas, em gotas pequenas também ele trabalha em baixas vazões. Aí para microjet em operação, né? Como a gente pode ver na foto ali, e ele mais ampliado na figura C ali. Agora vamos falar um pouco do sistema de gotejamento. A ligação por gotejamento, como o próprio nome diz, ela vai se caracterizar pela formação das gotas, né? E ela vai cair ali próximo ao sistema radicular das plantas, formando que é um sistema de bulbo, um bulbo molhado, né? Vai molhar só uma fração da superfície do solo, não vai molhar a área total, né? E apresentam perdas muito reduzidas comparadas com os outros sistemas. Chega a quase 98%, eu vi alguns dados, 98%, 97%, muito eficiente de irrigação, muito boa. Como consequência disso, desenvolveram outras formas de tipo de gotejadores, né? Dentro dos quais eu vou citar aqui para vocês, gotejadores autocompensados, ele compensa ali a variação da pressão, ele tem uma membrana, como a gente vai estar olhando ali. Gotejador de vazão regulável, a gente pode trabalhar, a vazão pode regular, aumentar, diminuir, uma praticidade muito, muito interessante. Gotejadores com múltiplas saídas, então tem os microtubos ligados a esses gotejadores de micro saídas, ele irriga várias, um ponto irriga um emissor, consegue irrigar vários, é um emissor e vários microtubos, não é vários emissores, é um emissor, vários microtubos irrigando vários vasos ou várias plantas, e a gente vai estar olhando na figura também. Tubos gotejadores, microtubos tipo espaguete, e mangueiras exudantes e mangueira ou fita gotejadora também. Aí, ó, como a forma de disposição dos emissores, né? O emissor inline, ele está inserido na parte interna da tubulação, e não fica para fora. Em quantidade de distâncias dimensionadas no projeto. O emissor online, ele pode ser inserido na parte externa da tubulação. Então, tem a tubulação de polietileno, o gotejador inline está para fora. E o inline está dentro. Então, basicamente, é muito fácil essa definição. A gente pode notar ali, o inline está dentro da tubulação, o gotejador online ele está fora da tubulação. E também em quantidade de distâncias dimensionadas, todos em projeto. Aqui vamos falar aqui da mangueira ou fita gotejadora. Na primeira foto a gente tem a mangueira na bobina e depois tem ela ali na aplicação na horta por gotejamento ali de alface, né? Elas são tubulação formada, como a gente pode ver, preta ali, por polietileno, né? Ela tem uma espessura muito fina, né? E são inseridas, esses emissores são inseridos na parte interna, em sobrancelha interna. Então, ela é um sistema inline, dentro da tubulação, durante o processo de extrução, de produção dela, né? Esse sistema apresenta a principal característica de um material de polietileno e também de baixa densidade, né? É um material muito utilizado em hortas aqui no Brasil, principalmente. A gente vê muito material no sistema de hortas, né? Aí o gotejador com balde começar, que eu tinha falado ali atrás, né? Esse gotejador, eles são autocompensados, né? Existe uma membrana que a gente pode ver ali na figura, ali a membrana em vermelho ali na primeira figura. O que acontece? É uma membrana de borracha, ela se deforma com a pressão da água exercida ali, restringindo a passagem pelo orifício de saída, então, tornando constante a vazão. Então, a vazão não vai variar, ela vai passar ali de forma constante, em todos os emissores de uma determinada área. E ao final da irrigação, a membrana, a pressão sobre ela, desliga o sistema, vai ser reduzida, porque não está dando fluxo de água, pressão ali, faz com que a passagem de água pelo gotejador fique desimpedida, facilitando a eliminação de eventuais partículas que podem ter entrado no sistema, que passou pelo sistema de filtragem, né? Então, é um sistema muito bom, é autolimpante, e ela recomenda, por exemplo, se tem um terreno, tem uma declividade, então a diferença do primeiro até o último emissor pode ter uma diferença muito grande da vazão, pela declividade, né? Ganho de velocidade ali. Então, você vai trabalhar com esse emissor, ele vai deixar uma vazão uniforme no seu sistema. Então, um lugar que tem uma topografia com aclive daquele, você vai trabalhar com esse sistema. É um emissor muito bom para a gente trabalhar com locais que a topografia não é plana. Gotejador de vazão regulável. É um gotejador muito usado, muito bom. O que ele permite? É o ajuste da vazão, basicamente. Você pode regular o gotejador, e tem essa vantagem, né? Que é regular a vazão de acordo com a necessidade do seu projeto. Então, você pega ali, você quer aplicar mais água em menos tempo, você pode ajustar, você tem aquela facilidade de poder trabalhar a vazão, não é uma vazão fixa. Então, é um gotejador muito utilizado, você tem essa facilidade de estar ajustando conforme a cultura que vai estar ali, você pode estar utilizando ele, trabalhando de N formas, né?
como falei, gotejador de múltipla saída. Ali não é vários emissores, aí o povo confunde. É um emissor só, que tem vários microtubos ligados nele, onde viu no exemplo A ali, ó, um emissor só, várias saídas conectadas ali, e vai estar ligando vários vasos ou várias plantas, né? Tipo, então, por cima de uma saída, né? Como eu falei. Então, os microtubos são conectados ali neles, irrigando várias plantas, vários vasos, como é o caso aqui das imagens, né? Aí tem as imagens que estão no funcionamento total ali do sistema, né? E a água também, ela perde carga ao longo desse microtubo, e a vazão se cai constante, ali reduz a vazão de 3 a 5 milímetros, é bem pequeno mesmo, os microtubos, então ela tem a perda de carga ali dentro da tubulação, e a vazão sai constante no final dela ali. Então aqui, os tubos gotejadores, né? Tubos gotejadores, o que ele consiste? São tubos flexíveis de polietileno, a gente tem ali cuja emissão faz parte da tubulação. Ele também é um sistema inline, dentro da tubulação. Dependendo da marca, ele pode possuir paredes duplas, sistema de pré-filtragem, que é muito bom para trabalhar, entendeu? Labirinto, então esse labirinto ele faz também uma redução, se a pressão estiver muito alta, faz a perda de pressão, faz também a limpeza e deixa o escoamento da água sair ali de forma uniforme, constante, vazão constante para a planta, né? Visa a eficiência do uniforme, tá? Aplicando a água de forma constante, tem uma uniformidade de aplicação do seu sistema, né? Então, o gotejador, ele é inserido ali na tubulação por meio de máquinas extrussoras, né, em diversos equipamentos também que pode ser autocompensado. Né? Então, até coloquei a máquina extrussora, ela é que insere o tubo gotejador ali no sistema. Então, ali tem uma foto de tubo gotejador inline e a parte interna dele, mostrando ali certinho, onde a água ali tem um orifício certinho e onde a água sai. Aí os microtubos tipo espaguete não são tubos de pequeno diâmetro, de 0,6 a 1,5 milímetros, estão inseridos na tubulação de polietileno, na linha lateral, né? Das mesmas maneiras que os gotejadores online, né? São também conhecidos como um gotejador de alto percurso, né? E a instalação dele é bem fácil de fazer, bem simples, e ele tem um baixo custo comparado a um gotejador, por exemplo, autocompensado. Então, e outros tipos de emissores também. Então, é um custo dele bem mais em conta. A gente pode ver que a água sai de forma constante, tem essa perda de carga, a água pode para a pressão, ela vai passar por dentro, aí vai ter uma perda de carga ali dentro, vai ser de forma constante ali, ó, onde pode ver na imagem, né? E também temos as mangueiras exudantes. O que são essas mangueiras exudantes? São tubulação feita de uma malha porosa, bem fina, 4 a 5 micras, que ocupa 50% ali da superfície, né? Da fibra feita de microfibra de polietileno. Necessita o quê? De baixa vazão para o funcionamento dela, e apresenta também vazões da mesma grandeza, de 1 a 1,75, como eu coloquei, por metro de mangueira. A água sai por toda a sua extensão, então a água sai por toda a extensão da mangueira, onde pode ver nas imagens aí. Dando continuidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre a irrigação por aspersão. Aspersão, como o meu colega falou, é um método de melhor simula a chuva, né? Gotas de chuva, ou seja, a água aplicada sobre as plantas e a superfície do solo de forma gotas. A água é bombeada a partir de uma fonte, distribuída por uma rede de tubulação e asperida no ar na forma de pequenas gotas, como vocês podem ver na imagem. Essa aspersão ela é formada por copa de aspersor, o mancal, o corpo do aspersor, o posto interno, o braço oscilante, a mola de impacto, e a formação de gota ela é obtida a partir de passagem de água sob a pressão por um orifício presente em tubulação ou um dispositivo mecânico chamado aspersor ou sprays. A aspersão ela tem dois sistemas, né? O mecanizado e o convencional. O convencional ele é o sistema de irrigação por aspersão, pode ser apresentado por diferentes tipos. De forma geral, são constituídos de linha principal, como vocês podem ver no exemplo, secundária ou lateral, e sobre essas são acoplados os aspersores. As linhas secundárias, elas são muitas vezes dispensáveis. De forma mecanizada, a princípio,
foram desenvolvidas com o objetivo de reduzir o emprego e a mão de obra na movimentação das canalizações, sendo alto custo, tem um custo muito alto dessas carências e de pessoa habilitada. E os principais motivos do surgimento desse sistema, os mecanismos utilizados para movimentação dos equipamentos, eles podem ser hidráulicos, como turbinas ou pistões hidráulicos, que utilizam como fonte de energia e a fonte de pressão de água fornecida pela motobomba e, então, mecanismos elétricos. Eles estão bastante utilizados em culturas de grande porte, como milho, soja, algodão, feijão, e o sistema convencional é utilizado mais para culturas de citricultura, como laranjas e bananeiras. Os fixos permanentes, eles apresentam as tubulações enterradas e apenas as hastes dos aspersor do registro permanente à superfície do terreno, como vocês podem ver na imagem. A linha lateral ela pode ser enterrada ou mostrada no terreno. São um sistema de alto custo inicial, justificando-se apenas para irrigação de pequenas áreas, com culturas de alto valor econômico, como flores e produção de sementes, e em locais onde a mão de obra é escassa ou cara. São sistemas bem adaptados a condições de solo arenoso, com baixa capacidade de retenção de água e clima com alta demanda evaporativa. Eles são também usados para irrigação de jardins ou gramados. Fixos temporários, eles são muito utilizados em culturas de grande porte também, né? As linhas laterais secundárias e as principais, elas permanecem fixas em suas respectivas posições durante a realização da irrigação, cobrindo toda a área. Elas diferem dos sistemas permanentes no aspecto de apresentam as tubulações dispostas sobre a superfície do terreno, podendo ser removido quando desejado. Elas podem ser removidas e trocadas de posição. Os semifixos, as linhas secundárias e principais permanecem fixas sobre o terreno, podem ser enterradas ou não. Apenas as laterais, elas cobrem parte do campo, deslocando nas diferentes posições da área irrigada. As tubulações, elas são leves, dotadas de juntas ou conexões acopladas, rápidas. Os aspersores, eles são conectados diretamente sobre os tubos da linha lateral ou sobre os acessórios especiais acoplados na extremidade dos tubos. As laterais, elas podem operar vários aspersores, aplicando a água, ou um único aspersor canhão, como vocês podem ver na imagem. Os portáteis, né? Todas as linhas, eles compõem o sistema móvel, fabricado de material leve, como PVC ou alumínio. Eles deslocam progressivamente na área irrigada, até mesmo a unidade de bombeamento ela pode ser deslocada. São casos típicos que se procura substituir o custo inicial de aquisição do equipamento por custo operacional, em função da maior quantidade de mão de obra, tem uma mão de obra muito elevada requerida no deslocamento das tubulações, e normalmente projetado até 4 linhas laterais operando simultaneamente. Como vocês podem ver na imagem, 4 linhas laterais projetadas simultaneamente. Sistema linear, a linha lateral encontra-se suspensa, suportada por estruturas metálicas e denominadas torres de suspensão, apresentando rodas pneumáticas em cada torre, responsável pelo deslocamento do sistema. A velocidade de deslocamento é variável em função da lâmina de água necessária à irrigação. E todas as torres, elas devem se deslocar à mesma velocidade, e o suprimento da água da linha de aspersor e é realizado através de mangueiras. Como vocês podem ver no exemplo, essas mangueiras, elas são flexíveis, né, conectadas a hidrantes
ou canais dispostos à margem de área irrigada ou preferência de linha central. Sistema de deslocamento com movimento intermitente, ele não é muito utilizável, é constituído basicamente de uma linha lateral, contendo os aspersores, operando um eixo com rodas metálicas e regularmente passadas. Eu falei que ele não é muito utilizado por causa dessas rodas metálicas, né? Na parte central dessa linha, suportada por todas as rodas, ele encontra-se a unidade propulsória, geralmente construída por um motor de gasolina. Esse sistema, ele exige, assim, muita mão de obra, né? Potência de 5 a 7 CV, um sistema redutor composto de engrenagem e um sistema de transmissão por correntes. Essa unidade, ela transmite um movimento de rotação uniforme, a tubulação, operando como um eixo fixo, as rodas de suspensão proporcionando o deslocamento do sistema. Um sistema com deslocamento radial, que é o pivô central, é muito utilizado em culturas de grande porte, principalmente, apresenta movimentação radial, resultante de tempos diferentes de operação das sucessivas torres que compõem o sistema. A velocidade de deslocamento da última torre é determinada a grandeza da lâmina de água a ser aplicada, o suprimento de água da linha lateral contendo os aspersores é realizado através de um ponto central da área circundante irrigada, tornando do sistema muito apropriado a presença de um poço artesiano nesse local. Então, o poço artesiano ele é essencial para o sistema estar acontecendo no local desejado. Caso contrário, a água deve ser conduzida sob pressão através de uma tubulação adutora até o ponto do pivô. Pode ser, como eu falei, de tanto a água captada de rios como de poços artesianos. Se tiver um rio próximo à propriedade, melhor ainda. O pivô central ele pode ser fixo ou rebocável. Sistema mecanizado. O sistema de pivô central e linear, eles podem ser equipados com diferentes tipos de emissores. Por exemplo, os emissores convencionais fixos ou oscilantes com placas estriadas, simples, duplas e triplas, com emissores tipo LEPA. Aqui no exemplo, vocês podem ver essas placas de fixa, placa estriada tripla oscilante, a LEPA sobre a copa e a LEPA sobre o solo. Os 4 tipos de emissor de pivô central. Aspersor autopropelido. Esse sistema ele irriga faixas longas de largura variável, deslocando-se de uma forma contínua ou linear no sentido do eixo da faixa. O aspersor ele funciona sensorialmente de maneira que o deslocamento vai entre o solo seco. Em geral, o aspersor é utilizado tipo canhão, em alcance superior a 30 metros, de operação superior a 300 kPa, e o setor angular de cobertura superior a 180. Atualmente, o equipamento mais comum no mercado são aparelhos tradicionalmente feitos por mangueiras, e de fácil remoção também. As considerações finais. No dia de hoje, nós temos à nossa disposição uma gama de sistema de irrigação para utilizarmos no campo, né? Porém, temos que empregar esse sistema de forma ordenada, através de estudos ligados ao solo, a cultura que vai ser cultivada no local e o clima como todo e realizar os ensaios de campo para podermos ter as nossas mãos dando confiável que mostrem a realidade do local, assim podemos fazer o nosso dimensionamento e evitar transtornos futuros. Então, pode falar.
Só para pegar um gancho, você vai finalizar daqui a pouco, Camila, só que eu falei das vantagens e desvantagens do sistema de irrigação por superfície, mas acabei esquecendo de falar do gotejamento. Aí eu vou estar pedindo um gancho que o professor vai me poder falar. O que acontece, professor? Como até a professora falou nas aulas delas também, eu falei lá atrás nos slides também, o sistema de gotejamento ele é muito bom, porque ele facilita a aplicação também de fertilizantes de forma escalonada, no momento adequado, meus amigos, meus colegas, meus amigos. No momento que a planta mais demanda do fertilizante, eu posso estar aplicando junto da irrigação, fazendo a fertirrigação, também aplicando agroquímicos também, fazendo controle de insetos, pragas, fungicidas, também aplicando junto, fazendo a quimicação e também a fertirrigação. Ele também, então, ele tem uma adaptação a qualquer gradiente de declividade de solo, apresentação de poucas perdas por percolação, né, porque a água vai estar pingando ali de forma lenta, não vai estar tudo de uma vez só, evaporação dela e a deriva pelo vento, ela vai ser bem menor, porque você não vai estar lançando ela como uma aspersão, possibilidade de economia de água, também com a possibilidade de economia de água, fertilizantes, agroquímicos, porque está levando diretamente no alvo, você não está passando sem sujeitar a derivação com bombas, né? O crescimento também, você está irrigando só o gotejamento uma pequena parte ali, não vai estar irrigando tudo, menos a incidência de plantas daninhas, e apresenta uma elevada eficiência de aplicação comparada aos outros métodos, né? Também temos alguns problemas de desvantagem, né, meus amigos? Tem um elevado custo inicial, o produtor tem que estar com um capitalzinho, um cascalho no bolso, para poder começar a mexer com esse sistema, quando comparado com os outros métodos, né? Então, ele exige um sistema de filtragem, como falei, bem mais rigoroso, porque senão você pode entupir os bicos também, susceptibilidade também de rompimento da tubulação, e necessidade de um manejo de irrigação mais rigoroso, em áreas principalmente de água salobra e em solos salinos, por exemplo. Também, esse que eu tinha para falar para vocês, que acabei passando batido, acabei não falando. Camila, pode dar continuidade. E a durabilidade e o funcionamento de todos os equipamentos citados aqui, ele pode ser afetado também pela qualidade da água. Obrigada a todos. Essa foi a nossa... Obrigado, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu, galera. Como que finaliza aqui agora? Tá, Felipe, olha aqui, agora pode falar. Não tá gravando ainda. Espera aí. Gravando, tá passando aqui no canto esquerdo aqui, ó.